Salandra, uma pacata vila aninhada entre colinas verdejantes. A vida seguia tranquila. Os moradores, gente de bem, trabalhavam a terra, celebravam juntos, viviam em harmonia. O sino da igreja, com seu repicar reconfortante, marcava a passagem do tempo. Os mais velhos contavam histórias, causos da vila, lendas passadas de geração em geração. Uma história, porém, permanecia em segredo. Um segredo sombrio. A maldição da lua cheia. Reza a lenda que um feiticeiro poderoso, movido por inveja e ódio, quis lançar Salandra na escuridão. Jurou vingança após uma traição que acreditava ter sofrido. Sua fúria se manifestou como uma maldição que despertaria com a lua cheia. Os moradores a desprezavam como mera fábula, uma história para assustar crianças. Viviam em feliz ignorância, até a noite em que a maldição se tornou real. A lua cheia pairava no céu, pesada. O ar se tornou gélido. Um silêncio assustador tomou conta de Salandra. Um grito arrepiante quebrou a noite. Uma criatura monstruosa emergiu da floresta, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão, suas garras pingando veneno. Os moradores se encolheram em terror. Sua existência pacífica chegara ao fim. A criatura desapareceu antes do amanhecer, deixando para trás um rastro de destruição e desespero. Os moradores estavam apavorados. Sabiam que a lenda era real. Salandra estava amaldiçoada. Precisavam encontrar uma forma de quebrar a maldição. O ancião da vila convocou uma reunião urgente. A atmosfera estava carregada de medo e incerteza, pois todos sabiam que algo precisava ser feito para salvar a vila. Ele sabia de um livro antigo, um tomo envolto em mistério e lendas, que diziam conter a chave para quebrar a maldição que assolava a vila há gerações. O livro estava escondido na igreja abandonada, um lugar evitado por todos devido aos espíritos dos seguidores do feiticeiro que aguardavam. Jovem corajoso, nós vamos. Determinados a salvar seu lar, um grupo de jovens corajosos decidiu que encontrariam o livro e quebrariam a maldição, não importando os perigos que enfrentariam. Não temos escolha. Precisamos fazer isso pelo bem de todos. A vila estava em desespero e o tempo era curto. Cada momento perdido poderia significar o fim de suas esperanças. Um grupo de jovens corajosos se apresentou, dispostos a enfrentar a perigosa missão. Eles sabiam que o destino da vila estava em suas mãos. Os aldeões, com olhares cheios de esperança e medo, observavam enquanto os jovens heróis partiam para sua jornada. Seus nomes eram sussurrados com uma mistura de temor e admiração. Eles eram vistos como a última esperança da vila. Unidos sob a luz da lua cheia, esses jovens seriam conhecidos como os Guerreiros da Lua, prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Enquanto caminhavam pela floresta escura, sombras sinistras pareciam segui-los, testando sua coragem a cada passo. Finalmente, chegaram à igreja abandonada. Com corações acelerados e determinação inabalável, sabiam que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ao entrar na igreja, foram recebidos por uma atmosfera de arrepio. Os espíritos dos seguidores do feiticeiro estavam lá, prontos para proteger o livro a qualquer custo. Mas os Guerreiros da Lua não recuaram. Com coragem e união, estavam prontos para enfrentar os espíritos e recuperar o livro que poderia salvar sua vila. Sob a proteção da escuridão, uma noite sem estrelas, com um silêncio inquietante, os Guerreiros da Lua partiram. Atravessaram a floresta sinistra, onde cada passo parecia ecoar em um vazio sem fim. As árvores pareciam se esticar em nossa direção, como se quisessem nos prender em seus braços sombrios, seus galhos agarrando o céu noturno, formando silhuetas assustadoras contra a luz da lua. Cada folha que caía, cada farfalho nos causava arrepios. Os
O som do vento entre as folhas parecia sussurrar segredos antigos e esquecidos. A igreja abandonada surgia no topo da colina. Uma visão que misturava fascínio e terror, banhada pelo brilho sinistro da lua cheia, que lançava sombras dançantes nas paredes desgastadas. A porta da igreja rangeu ao se abrir, como se estivesse nos convidando para a nossa perdição. O som ecoou, aumentando a sensação de desespero. O ar lá dentro era pesado, carregado de medo e mistério, como se as paredes guardassem histórias de sofrimento. O cheiro de mofo e decomposição tomava conta do ambiente, uma lembrança constante do tempo que passou e do abandono. No centro, um altar empoeirado, coberto de teias de aranha, parecia esperar por algo ou alguém. A luz trêmula de velas antigas lançava sombras inquietantes, criando uma atmosfera de suspense e incerteza. Os guerreiros da lua se entreolharam, nervosos, sentindo que estavam prestes a desvendar um segredo sombrio. Uma figura fantasmagórica emergiu das sombras. Era o guardião do livro. Seus olhos queimavam com um fogo gélido. Ele desafiou os guerreiros da lua. Eles precisavam provar seu valor para então reivindicar o livro. Vocês devem mostrar que são dignos. Apenas os escolhidos podem tocar neste livro. Uma batalha feroz começou. Espadas se chocavam contra lâminas espectrais. A igreja ecoava com os sons da luta. Os guerreiros da lua lutaram com bravura e determinação, recusando-se a serem derrotados. Finalmente, o guardião foi vencido. Após uma batalha exaustiva e cheia de reviravoltas, os guerreiros da lua conseguiram superar o protetor. Ele era uma figura imponente, mas a determinação dos guerreiros prevaleceu. Ele se desfez em pó, como se nunca tivesse existido. A poeira que restou foi levada pelo vento, simbolizando o fim de uma era de opressão e medo. Os guerreiros da lua puderam então recuperar o livro. Este não era um livro comum. Era um tomo antigo, cheio de segredos e poder. Eles sabiam que este livro era a chave para quebrar a maldição que assolava suas terras. Encontraram-no em uma prateleira empoeirada, escondido entre outros artefatos esquecidos. A prateleira parecia não ter sido tocada por séculos, acumulando camadas de poeira e teias de aranha. Suas páginas estavam repletas de encantamentos antigos, escritos em uma língua quase esquecida. Cada página parecia pulsar com uma energia própria, como se os feitiços estivessem vivos. Eles precisavam agir rápido, pois a criatura logo retornaria. O tempo era essencial, e qualquer atraso poderia significar a derrota. A tensão no ar era palpável. Rápido! Temos que começar o encantamento antes que seja tarde demais. A urgência na voz do líder dos guerreiros era evidente. Eles sabiam que cada segundo contava. Eles se reuniram ao redor do livro, formando um círculo de proteção. Cada um deles tinha um papel crucial a desempenhar no ritual. Um deles começou a ler o encantamento em voz alta, suas palavras ecoando pelas paredes da igreja. A atmosfera estava carregada de expectativa. As palavras vibravam com poder, iluminando o ambiente com uma luz mística. Era como se o próprio livro estivesse respondendo ao chamado dos guerreiros. O ar crepitava com energia. A igreja tremia, como se estivesse prestes a desmoronar sob a pressão do poder liberado. Era um espetáculo tanto aterrorizante quanto magnífico. Não, vocês não podem fazer isso. Um grito de desespero ecoou, mas os guerreiros estavam determinados. Nada os impediria de quebrar a maldição. A criatura irrompeu pelas portas da igreja, rugindo de fúria. Sua presença era avassaladora, e o chão tremia sob seus passos. O guerreiro da lua terminou o encantamento. Uma luz cegante tomou conta da igreja, banhando tudo em um brilho purificador. Era o clímax de seus esforços. A criatura gritou de dor, explodindo em 1000 pedaços. Seus gritos ecoaram, mas logo foram silenciados pela força do encantamento. A maldição havia sido quebrada. A sensação de alívio era palpável.
Os guerreiros da lua haviam triunfado, trazendo paz e esperança de volta às suas terras. Os moradores comemoraram. A maldição havia sido desfeita. Seu pesadelo finalmente tinha terminado. Os guerreiros da lua retornaram como heróis, celebrados por sua bravura. Seus nomes seriam para sempre lembrados na história da vila. Salandra está segura novamente. Podemos finalmente reconstruir nossas vidas. Eles aprenderam com o passado. Jamais esqueceriam a maldição, nem os bravos guerreiros da lua que os libertaram. A lenda da lua cheia continuou viva, não como um conto de terror, mas como um lembrete de sua resiliência.